Olá, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez com os nossos estudos da Fraternidade Espírita Jesus Amigo de Esmeralda. Eu sou Noêmia e estou aqui em Contagem. Hoje nós teremos aqui a presença. Boa noite, Kelzinha. Boa noite, Vivian. Boa noite, José Carlos, que daqui a pouquinho tá chegando aqui para participar com a gente. Quer ver? Ó, já tá chegando. Vamos ver. E hoje nós vamos falar sobre afetividade. Aí chegou o nosso amigo. Seja Boa muito noite, Noel. Obrigado. É com muito prazer que eu estou aqui com vocês hoje. Pois é. Gente, o José Carlos, ele é da Fraternidade Espírita, Irmã Sheila, de, de Belo Horizonte. Oi, Dudu, seja bem-vindo. E hoje, na hora que desce às 20 horas, nós estaremos aqui dando início aos nossos estudos e trazer assim um assunto que é muito pertinente, né, no sentido neste momento que nós estamos vivendo a questão da afetividade, né? Então, boa noite, Tânia. Então, nós vamos fazer a prece inicial e você, José Carlos, a gente se aproximadamente 40 minutos, tá? E a gente dá início. Então, vamos rogar a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos abençoe e nos auxilie neste momento para que nós possamos estar com a nossa mente e o nosso coração aberto para o entendimento. Que os bons espíritos possam lhe auxiliar, José Carlos, para que você possa trazer esclarecimento para a nossa alma, para nos ajudar a conduzirmos de melhor maneira neste mundo. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. A palavra é sua, meu amigo. Ok, Sinta-se obrigado, em né? casa. Obrigado. Então, com as vibrações dessa prece, né? Dessas palavras, né? Tão vibrantes, né? Eu rogo a Deus, a Jesus, né? Os mentores, né? Da casa, né? Que possam me intuir e que eu consiga realmente transcrever, né? Um pouco daquilo que Joana de Anjos colocou no capítulo 11, né? Do livro Atitudes Renovadas, psicografado aí pelo Divaldo Franco, né? Dado aí pelo espírito de Joana de Anjos, né? O capítulo 11 que fala sobre afetividade conflitiva, né? Então, o primeiro passo nosso é a gente determinar, a gente descrever o que seria, na verdade, afetividade, né? Então, a afetividade é parte integrante da nossa vida psíquica, né? Nossas expressões e ações não podem ser compreendidas se não considerarmos os afetos que elas acompanham, né? O afeto é um dos sentimentos que mais gera autoestima entre pessoas, pois garante o bem-estar do corpo, né? Gerando aí confiança, respeito de ambas as partes. Então, pode-se dizer que a afetividade é um conjunto de fenômenos psíquicos, né, que se manifestam sob forma de emoções, né, sentimentos de satisfação ou insatisfação, de alegria ou tristeza. Né? É um conjunto, né, de situações que envolvem o psiquismo, né, de todos nós e que vão levar, né, o que nós chamaríamos aí de afetividade. Né? Joana de Ângeles, ela inicia o livro colocando a seguinte situação, né? A busca da afetividade constitui-se uma ansiosa necessidade de intercâmbio e de relacionamento entre criaturas humanas ainda imaturas. Né? Então, que a gente percebe, né, que quando nós estamos muito imaturos, né, muito verdes nas questões do relacionamento, né, a gente busca no intercâmbio, né, com o outro, né, esse relacionamento nosso entre as criaturas, né, que a gente vai
buscar, né, tem essa necessidade de nós buscarmos, né, estreitarmos aí os relacionamentos, né? Então, acredito aqueles que assim procedem, que somente através de outro é possível experimentar afeição, recebendo ou doando, né? Então, nós buscamos muito, né, no outro uma forma de nós nos ajustarmos, né, nós nos apegarmos, né, e na maioria das vezes, né, a Joana de Anjos até fala um pouco mais à frente, né, nós utilizarmos o outro como uma bengala, né? Seria o nosso suporte para que nós possamos buscar através do outro uma forma de nós vivenciarmos as situações que nos aparecem aí no nosso dia a dia, né? A Noemi falou, hoje é uma situação muito própria do mundo de hoje, né? Nós buscamos nos apegarmos sempre no outro para que, através do outro, nós possamos nos espelharmos e buscarmos aí, termos aí uma forma, né, da gente poder se sustentar, né, nós podermos buscar, né, relacionamentos, ou mesmo, né, uma forma de darmos um suporte para nós vivenciarmos as situações que nos aparecem no dia a dia, né? Então, Joana de Anjos, ela continua dizendo o seguinte, né? E como decorrência, as pessoas que se sentem solitárias, né, atormentam-se na incessante inquietação, que somente sentirão segurança e paz quando encontrem outro que se lhe constitua suporte afetivo, né? Então, essa segurança, né, essa falsa segurança, né, que acha que se vai conseguir se tiver um outro, né, para nos dar aí o ombro, nos dar as mãos, né? Nesse conceito, encontra-se um grande equívoco, qual seja esperar de outra pessoa a emoção que lhe constitua completude, significando da autorrealização, né? E, na verdade, na maioria das vezes, não é isso, né? Nem sempre aquela outra pessoa ao qual a gente pressupõe-se que vai nos dar o suporte necessário para que a gente possa prosseguir determinado relacionamento, determinadas situações, vão nos dar, né, essa condição, vão nos dar esse suporte, né? Então, é um ledo engano de nossa parte se nós pensarmos, né, que o outro vai nos completar, né, dentro daquilo, dentro das nossas necessidades, né? Ela ainda continua dizendo o seguinte, né, um solitário, quando se apoia em outro indivíduo, que também tem necessidade afetiva, forma uma dupla de buscadores a sós, esperando aquilo que não sabem ou não desejam oferecer. É claro que esse relacionamento está fadado ao desastre, à separação e o fato de se encontrarem ambos distantes um do outro emocionalmente, né? Cada qual pensando em si mesmo, apesar da proximidade física, né? Aí a gente vê embutida a questão do egoísmo, né? Que cada um está pensando em si próprio, né? Quer dizer, apesar de estarem próximos, né, fisicamente, mas emocionalmente estão distanciados e muito um do outro, né? Não existe, né, aquela inter-relação, né, aquela afinidade entre os dois, né, que vão estabelecer, né, um critério emocional de forma que eles possam realmente, né, constituir algo que vai dar o quê? Uma segurança para ambos, né? Então, seria como se dois cegos guiando, né, um cego guiando o outro, né? Não existe aí realmente a questão da afinidade entre eles, né? O emocional, né, dos dois totalmente distanciados, né? E, obviamente, aí, como cada um está pensando em si, né, em si próprio, a questão egoística, né, prevalece nessa situação, né? Eu quero resolver o meu problema, mas eu não quero resolver o problema do outro, né? Ou achando, né, que o fato de estarem próximos fisicamente, né, a situação estaria resolvida, né? Aí a gente tem aqui, né, nós podemos estabelecer nesses critérios, né, que nos levam a entrarmos nesses questionamentos, né, as questões do isolamento, né, o emocional muitas vezes destruído, né, a questão da solidão, né, em 5 situações, né, que nós vamos destacar muito, né, as questões das relações pretéritas, ou seja, né, as situações do passado, né, a questão da família, né, que vai fazer com que a gente possa buscar o aprendizado em grupo, né? A questão da afetividade e sexualidade, que é muito premente nessas questões, né? E também, né, a questão do exercício do amor, né?
o amor, não o amor objeto, mas aquele amor, né, desapegado das questões materiais, mas que buscam, né, vivenciar, né, sempre, né, algo em prol, né, do bem-estar, né, do grupo, aqui no caso, quando a gente está colocando a questão da família, né, no meio, né, do grupo familiar, né, e também, né, a gente vai ver embutido nisso tudo a questão dos direitos e deveres de cada um, né. Então isso fica muito premente nessas situações, né, que as questões da afetividade está muito estritamente relacionada com esses 5 parâmetros que eu coloquei aqui, né. Fica muito premente, né, se nós separarmos, né, as questões da afetividade desses itens, né, porque principalmente dentro do grupo familiar é onde as situações começam, né, onde elas se delineam, né, com mais facilidade e, obviamente, né, como as questões familiares estão muito premente, estão muito é, é, citadas, né, relacionadas com as questões do passado, né, porque o grupo familiar, né, obviamente as famílias são formadas em função daquilo, né, que a gente tem, né, devido às nossas reencarnações, né, situações criadas por nós no pretérito, né? Então elas vão, obviamente, vão explodir, né, na família atual. E obviamente, né, esses questionamentos, essas situações, elas vão, obviamente, né, ser apresentadas, né, começa nas questões dentro, né, desse grupo, né, e as questões do aprendizado, né, da sexualidade, da afetividade, né, a própria prática do amor, né, ambas, né, correlacionadas com a questão dos nossos direitos e dos nossos deveres, né. Então, a gente começa a entender a questão da afetividade, né. E a gente sabe também que nós, como seres humanos, né, nós temos duas situações que nos levam, né, a pensarmos, né, a questão da afetividade, né? Então, nós temos tendências e temos impulsos, né? Então, essas duas situações, né, as nossas tendências, os nossos impulsos, vão nos levar, obviamente, a alguns conflitos íntimos, né? E isso é fato, né? Então, por quê? O que seria tendência, né? A tendência é a predisposição, né, para ser ou agir, né, de uma forma específica. O impulso seria estímulos que permitem o nosso desenvolvimento, né? Então, essas a tendência, né? E esses estímulos que nós temos, né, muitas vezes nos levam a conflitos íntimos seríssimos, né? E isso nós devemos pensar, né? Olhar com carinho essas situações, né? Porque exatamente, né? Aquilo que me tende a ter um certo impulso pode me levar para situações não muito tranquilas, né? E que podem me conflitar aí com situações, né? No nosso dia a dia. Nós vamos ter aqui 4 situações. O que esses conflitos íntimos podem me levar, né? Eu posso ter um sucesso, posso ter fracasso. Posso ser uma pessoa astuta, né? E criativo. Posso criar também uma imagem e também uma projeção, né? E fica muito evidente também a questão do individualismo, né? Então, essas 4 situações, né, que são os objetivos que esses conflitos, né, me levam, né? Eu posso, né, repetindo, sucesso e fracasso, né? Eu estou fadado a essa situação dependendo daquilo que eu tendo a fazer, né? E que o meu impulso me levou, né, a tal situação, né? Se eu sou uma pessoa astuta, né, eu tenho, né, a astúcia como objetivo, né? Eu posso também usar a criatividade para poder utilizar esse, né? A minha imagem e projeção, né? A minha imagem que eu vou criar em função, né, desse objetivo que eu tracei, né? Se eu tenho sucesso, eu vou poder ter uma imagem tal, né? Ou ter uma projeção tal, né? Eu buscar, né, através dessas situações que eu criei, né, obviamente, algo que vai me mostrar, né, me fazer que eu projete algo
positivo ou negativo de acordo com aquilo que, né, eu busquei. E, obviamente, em cima disso tudo está a questão individual, né? Porque essa individualidade é que vai ficar, né, destacada em função de tudo aquilo que, né, eu projetei, né, que eu te coloquei como objetivo, né? E a gente tem também, né, essas situações vão me dar o quê? Mecanismos que são mecanismos conflitivos, né? Que vão me trazer, muitas vezes, um prazer, né? Que pode ser algo material ou algo espiritual, né? Então, eu preciso estar atento a essas duas situações, né? Esses mecanismos de conflito me levam, muitas vezes, a uma questão prazerosa ou não, né? Mas nós temos embutido nisso, né, as nossas questões materiais e as espirituais, né? Que nós somos espíritos, né? Buscando, né, obviamente, cada um dentro do seu momento, dentro da sua condição, se elevar, né, espiritualmente, abandonando as questões materiais, né? Então, é essa busca que a gente, né, tem que observar, né? E Joana de Anjos coloca, né, de forma muito objetiva, quando ela diz o seguinte, né? Faça imprescindível desenvolver a capacidade de amar, porque o amor também é aprendido, né? Então, nós nascemos simples e ignorantes, e à medida que nós vamos buscando o nosso entendimento, nós vamos crescendo, né? Nós vamos aprendendo a amar, né? E ele se encontra em si, íncito no ser como decorrência da afeição divina, né? Então, Deus é puro amor, né? Então, nós temos que nos espelhar naquilo que é nosso modelo guia, que é Jesus, né? Que expendia amor, né? Explanava amor de todas as formas, né? No entanto, não poucas vezes adormecido ou não identificado, que deve ser trabalhado mediante experiência de fraternidade, de respeito e de amizade, né? Então, esse amor que nós vamos aprender, nós devemos buscar nesses três parâmetros, na fraternidade, no respeito e na amizade. Isso é fundamental, né? Para que a gente possa realmente fazer desses parâmetros, né, uma forma de nós buscarmos, né, aprender e realmente amar, né? Então, partindo de pequenas conquistas emocionais de júbilo de significado singelo, né, desenvolve-se mediante a arte de servir e de ajudar, criando liames que se estreitam e se ampliam no sentimento, né? Então, a fraternidade, né, como parâmetro fundamental, vai fazer com que a gente possa, né, buscar através de pequenos atos, pequenas ações, né, uma forma de nós nos jubilarmos, ou seja, nós buscarmos através disso, né, a nossa nos alegrarmos, né, e obviamente aí, né, com quando a gente se sente bem fazendo o bem, né, obviamente nós estamos buscando aí criar, né, situações, né, para a nossa elevação aí espiritual, né? Estreito-se pelo fato de se aprender união com outrem e amplia-se mediante a capacidade de entendimento dos limites do outro, sem exigências descabidas nem largos ao instinto perturbador de posse na sustentativa de submissão alheia, né? Então, a questão aqui, né, da afetividade com o outro é não fazer com que o outro seja o quê? Um objeto nas nossas mãos, né? É fazer com que o outro possa, apesar, sem que a gente faça concessões ou mesmo, né, faça aí com que o outro seja submisso àquilo que a gente deseja, né, mas buscando através do respeito, da fraternidade, uma forma de estreitar esse relacionamento, né? E isso é respeitar, né, é ser fraterno e é ser amigo, né? Quando a gente quando aquele que busca, né, fazer com que o outro seja totalmente submisso, né, aí é uma questão de desrespeito, né, e é algo que vai fazer com que esse relacionamento realmente não vá para frente, né? Então, é uma atitude, né, de buscar fazer com que o outro seja apenas um objeto, um joguete na mão dele, né? Ela ainda coloca ainda, aliás, né, Divaldo Franco, no livro O Ser Consciente, né, também ditado por Joana de Anjos, ele coloca o seguinte, né? Na fase dos sentidos,
O gozo se transforma depois do fluido em insatisfação, ansiedade ou depressão. No período dos sentimentos, o prazer derrapa em paixões possessivas, que dão margem a tragédias e angústia logo estejam saciados. Né? Então, olha, é interessante a gente, essa colocação de Joana de Ângeles, por quê? Né? Quando, né, não existe o respeito, né? A questão da submissão é que manda, o que se percebe né, que esse relacionamento ele vai tender o quê? A desintegrar, né? Fazendo com que o outro entre na questão da depressão, né? Faz que a questão dos sentimentos, né? Passe a ser algo, né, possessivo, né? Algo que é possessivo não existe amor, né? E angustiante, né? Trazendo tragédias e mais tragédias, é o que a gente cansa de ver, né? Está muito premente, muito atual, né? Essas questões, porque fica muito em voga a questão da possessão, né? Não, é meu, né? E pronto, aí não foi a questão do amor, né? Do respeito não existe, né? No ciclo idealista, religioso, transcendental, a busca transpessoal fomenta a autodescoberta, a autorrealização, a autodoação, né? Então, quando, né, aquele que se considera idealista, quando ele percebe essa situação, né, ele começa a se descobrir, né, ele se realiza, né, e busca também a autodoação, né? E nós vamos ver mais à frente que a gente precisa, né, se descobrir, se conhecer, né? Quando nós nos conhecemos, né, quando nós buscamos o nosso íntimo, mostrarmos aquilo que nós realmente somos, né, aí essa realidade se descortina, né? A gente deixa de ser aquilo, né, que busca nas questões de posse, né, da submissão, né, o seu prazer, né, a sua forma de agir, a sua forma de pensar, né? Joana de Ângeles continua dizendo o seguinte, né? Resultante de muitos conflitos que atuam no equilíbrio emocional, né? E aqueles conflitos nós já citamos anteriormente, né? E esses indivíduos insatisfeitos que se acostumaram às bengalas e às fugas psicológicas, pensam que através da afetividade que recebam, lograrão o preenchimento do vazio existencial, como se fosse uma forma miraculosa para solucionar as inquietações, né? Então isso é muito sério, né? Porque quando nós buscamos no outro ser a nossa bengala, né, somente o nosso apoio, né, nós estamos aqui fugindo, né, da nossa realidade, né? É fazer com que o outro seja apenas um suporte para determinado momento, né? E as nossas inquietações, né, as nossas situações conflituosas que nós carregamos no nosso íntimo, não são resolvidas, né? Então, os conflitos devem ser enfrentados nos seus respectivos campos de expressão e nunca mediante o mascaramento das suas exigências, transferindo-se de apresentação. Os fatores psicológicos geradores dessas embaraçosas situações são muito complexos e necessitam de terapeutas cuidadosos de modo que possam ser diluídos com equilíbrio, sendo dando lugar a emoções harmônicas propiciadoras de bem-estar, né? Então, obviamente, né, essas questões, né, quando se excedem, né, trazendo aí situações complicadas, né, trazendo depressão, né, agressões, né, de tudo enquanto é forte, né, fazem com que, né, exija tratamentos, né, na busca de um equilíbrio, né, na busca de fazer com que as questões de harmonia, elas possam voltar, elas possam fazer com que, né, esse companheiro, né, eles possam, através, né, do equilíbrio, né, através das boas relações, né, voltar, né, para aquilo que é o correto, aquilo que a gente pressupõe, né, como linha de conduta, né, e não para fugir, né, usar essas situações como fuga, né, que na maioria das vezes acontece exatamente isso. Divaldo Franco, no livro Despertar do Espírito, né, também, né, de Joana de Ângeles, coloca o seguinte, né, no período infantil, por isso mesmo, está nos seus pródromos dos futuros conflitos que aturdem a criatura humana.
nas diferentes etapas do desenvolvimento psicológico, se a verdadeira afetividade e respeito pelo ser e informação não se fizeram presentes, né? Então, nós colocamos lá no início, né, a questão familiar, né, como um dos fatores geradores, né, para essa afetividade conflituosa, né? Por quê? Né? Quando as questões da relação, né, entre o grupo familiar, né, são degeneradas, né, essa situação, né, começa na fase infantil, né, e vão explodir na fase adulta, fazendo com que, né, aquelas questões de solidão, conforme foi colocado, né, pelo Joana de Andes, né, fazendo que a pessoa se feche em certas situações e não busquem, não consigam se relacionar com outros, né, em prol, né, de poder, né, não usar o outro como bengala, né? Ele vai fazer com que essa pessoa se feche no seu mundo egoisticamente, né, e veja o outro apenas como, né, um suporte para eliminar situações internas dele, né, e não na busca de fazer com que esse relacionamento, né, possa servir, né, de base para uma situação fraterna, né, onde existe o respeito e a amizade, né? No livro Conflitos Existenciais, né, é colocado o seguinte: quanto mais o indivíduo valoriza o ego, ou seja, né, quanto mais egoisticamente ele agir, né, se administrarem as heranças da inferioridade, mais se atormenta em face da necessidade do relacionamento interpessoal, que, sem a presença da afetividade, sempre torna-se frio, distante, sem sentido nem continuidade, né? É fundamental que a gente entenda isso, né? Exatamente, porque o indivíduo ele se isolou no mundo, né? E não vê, né, que o relacionamento interpessoal é altamente, né, salutar, né, para que ele possa vivenciar um mundo de hoje, né? Ele se fecha no mundo, né, egoisticamente, né, e vê o outro apenas, né, como, né, uma bengala, e não como aquele que pode lhe dar a mão para que ele possa, né, suscitar situações, né, harmoniosas. A existência física tem por meta o aprimoramento dos valores espirituais que jazem latentes no ser humano, né? Então, os valores espirituais, né, eles estão latentes, né? Eles precisam que explodir, né? Jesus já dizia, né? Faça brilhar a vossa luz, não é verdade, né? Então, nós precisamos deixar que ela brilhe, né? Mas para isso nós precisamos o quê? Abrir o nosso coração e nossa mente, né? Isso é fundamental, né, para que isso aconteça, né? Que adquire sabedoria e paz de forma que possa desfrutar de saúde integral, o que não significa ausência de enfermidades, que podem ser consideradas como acidentes de percurso na marcha, sem danos graves de qualquer natureza. Obviamente, né, o fato de nós estarmos bem relacionados não vai fazer com que a gente fuja, né, das questões da doença, que é relativa ao espírito, né? Isso faz com que a gente cresça, né? Mas até para isso, para que a gente adquira essa questão, né, nós somos tomados pelas questões, né, da saúde física, né, ela se degenera em determinado momento, mas isso faz com que a gente cresça. E nós precisamos ter alguém para nos ajudar. Mas para isso, né, para que a gente possa ter esse alguém, nós precisamos criar, né, o vínculo de afetividade, né, de fraternidade e de amizade, porque senão a gente vai ficar isolado, né? Isso é fato, né? A Joana de Anjos coloca ainda, né? A afetividade desempenha importante labor, qual seja o desenvolver da faculdade de amar com lucidez, ampliando o entendimento em torno dos significados existenciais que se convertem em motivações para o crescimento intelecto-moral, né? Então, a afetividade faz com que a gente busque, né, um trabalho que nós temos que fazer internamente conosco, né, para que a gente possa, com lucidez, né, nós buscarmos aí, né, entender, né, as questões existenciais que nos cercam, né? E nós buscarmos isso, fazer com que essas situações se convertam em motivação, né? Quando se busca o amor, possivelmente não será encontrado em pessoas, lugares ou situações que pareçam propiciatórias. Ou seja, né, não é de minha conveniência que eu vou achar,
né? Isso tem que ficar bem claro, né? É indispensável descobri-la em si mesmo, de modo a ampliá-la no rumo das demais pessoas, né? Então, primeiro, eu preciso buscar esse amor em mim mesmo. Eu preciso me amar, né? Para que eu possa, aí sim, né? Abrir o campo para que eu possa buscar no outro, né? O meu complemento, né? Isso é fundamental que a gente entenda isso, né? Aí eu trago mais do Evangelho, né? Mateus, no capítulo 6, versículo 33, né? Jesus fala o seguinte: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Ou seja, a busca do sentido existencial, né? Jesus falou como nós deveríamos buscá-lo, né? E Mateus trouxe para a gente, né? Exatamente como Jesus colocou lá para a gente, né? Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, né? A frase buscai primeiro o reino de Deus expressa que a vontade de Deus é mais importante, né? E ela deve sempre estar em primeiro lugar, né? Quando o ser humano busca o reino de Deus acima de tudo, né? Deus cuida das suas necessidades, né? Nada deve ser mais importante do que Deus e o seu reino, né? Essa é a busca que a gente deve fazer, né? Nós deveremos buscar nesse versículo, né? Está lá no Evangelho, né, de Mateus, né? A nossa busca, né? Entendermos o sentido existencial, né? Aí nós temos, né, quando coloca esse versículo, né, lá do Evangelho, né, aí nós temos 4 situações que nós podemos analisar, né? O vazio existencial, né, a necessidade de objetivo, o significado